E aí, professora, tudo bem? Meu nome é Fabrício e esse é o teste 14 da disciplina de Eletrônica Digital 2. E esse teste ele consiste no projeto de uma calculadora, onde eu tenho que somar dois valores de 4 bits e apresentar em dois displays. Bom, para fazer isso, eu consegui simplificar bastante uma lógica, onde eu só precisei utilizar dois estados no diagrama. Basicamente, eu tenho o estado onde eu espero o primeiro dígito e o estado onde eu espero o segundo dígito. Quando eu estou aqui no estado zero, e quando o reg, né, que é o registrador, é igual a zero, eu estou armazenando no primeiro registrador. E assim que eu apertar algum dígito da calculadora, eu já armazeno, né, no caso, quando eu tiver um pulso de clock, eu vou armazenar esse primeiro dígito. E assim que eu soltar esse primeiro dígito, eu vou esperar, o D vai para 1 e eu espero o dígito 2. E a mesma coisa acontece aqui, né? Eu vou, no caso aqui, estar armazenando no segundo registrador e quando eu apertar no teclado da calculadora algum dígito e quando eu soltar esse dígito, eu volto para esperar o dígito 1. Então, também ele pode voltar, né, quando eu der um reset, ele volta para o estado inicial, né, que é onde espera o primeiro dígito. Então, basicamente, essa seria a lógica ali por trás do bloco de controle ali, que eu fiz para controlar esse sistema. Bom, a ideia do projeto era executar ele no Quartz, e eu executei tanto no Quartz como no Proteus, né? E basicamente aqui, para ficar algo mais visual, né? Acho que seria mais fácil primeiramente mostrar aqui no Proteus, né? Então, eu só separei aqui por cima, né, o bloco de controle e o bloco operativo, mas no Quartz está tá bem mais separado que isso aqui, né? Então, quando eu apertar algum dígito, né, como eu falei, por exemplo, se eu apertar um 9 e eu der um pulso de clock, ele já armazena o 9 ali. E aqui eu tenho o valor D, né? No caso, seria a saída desse flip-flop aqui. Então, quando eu soltar esse dígito, esse D vai para 1 e ele vai esperar basicamente o próximo dígito. Então, se eu apertar o 8, por exemplo, a soma vai ter que dar 17 e eu der um pulso de clock, aqui eu vou ter 17 no display. Então esse seria o funcionamento de uma forma um pouco mais visual aqui no Proteus, né? Agora partindo aqui para o Quartz, no caso aqui no Quartz, né, a gente tem que visualizar aqui a simulação por meio dessas ondas, né? Então aqui eu vou apenas simular o que eu já tinha feito. Basicamente aqui no Quartz eu fiz a mesma coisa ali que eu fiz no Proteus, só que o funcionamento por algum motivo não ficou igual e eu não entendi muito bem por quê, porque tipo, no Quartz eu fiz exatamente o mesmo projeto, mas aqui a gente pode visualizar então, né? Aqui eu primeiramente apertei o dígito 9 e assim que eu tiver um pulso de clock aqui no dígito 9, ele vai aparecer ali no display. E eu posso demonstrar aqui, no caso vai ficar um pouco mais visual, quando eu aperto o dígito 9 vai aparecer no display o dígito, né? E no caso, como esse é um display anodo, quando eu tenho nível lógico baixo é que o segmento aqui está ligado, então a gente pode ver que apenas o segmento D e o E eles estão em nível lógico alto, então eles estão desligados. Então eu vou ter, né, esse dígito aqui, que é o próprio 9, né? Só que esse dígito ele não se manteve, né? Porque aqui, né, no caso, quando eu soltei esse dígito, eu soltei no meio de um pulso de clock, e assim que eu tive outro pulso de clock, ele já voltou aqui para o estado desligado, né, com todas as entradas, né, todas as saídas, no caso, que vão para o display, todas em nível lógico alto. Então, basicamente, não tinha nada aqui, né, tava tudo desligado. E esse, no caso, no Proteus, né, quando eu estou no estado inicial aqui, se eu der um reset, eu ainda tenho o zero formando aqui, né. Só que continuando aqui, né, no caso eu apertei o dígito 8, né, só para testar o que ia acontecer. E na teoria, né, quando eu apertasse, era para ele realizar a soma ali e chegar no 17. E quando eu aperto o dígito 8, né, eu vou ter aqui um pulso de clock.
e eu vou detectar esse dígito, né? E ele apareceu realmente no display, né? Que ficou todas as saídas em nível lógico alto, né? Então, basicamente é tudo ligado, né? E ele forma o dígito 8, né? Mas o problema aqui foi justamente que ele não conseguiu realizar a soma, né? Porque ele zerou antes e acabou não somando esses dois dígitos, né? Até porque essa saída QH, né, como a gente ainda vai ver, ela nem se mexeu, né? Então, nem formou o dígito 1 no segundo display. Então, acabou que não funcionou muito bem aqui, mas mostrando aqui mais por dentro, né, como funciona, que é exatamente o mesmo circuito que a gente tem aqui no Proteus. A gente tem primeiro aqui essa interface inicial, onde eu tenho os dígitos do teclado de 1 a 9, o reset e o clock. E aqui eu vou ter as saídas aqui que vão para o display. Então, adentrando aqui nessa calculadora, eu tenho o bloco de controle e o bloco operativo. Basicamente aqui o bloco de controle foi o que eu demonstrei ali no começo, né? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui as entradas, os dígitos de 1 a 9, e eu tenho o dígito, a saída D, que eu vou detectar assim que eu apertar qualquer número aqui da entrada, né? Então, assim que eu apertar qualquer número, ele vai mandar um pulso aqui para esse flip-flop. E eu utilizei o flip-flop JK, né? Eu creio que esse foi o motivo, talvez, para eu ter apenas um estado. Não, dois estados, né? Porque, né, no caso, essa saída D, ela está justamente ligada no clock. E o J e o K eles estão no VCC, então eu tenho que dar um pulso de clock, né? Então eu aperto o dígito e solto, e assim que eu soltar, ele manda um sinal aqui para a saída. Então esse seria o bloco de controle, né? No caso aqui, então, o bloco operativo, eu tenho aqui os registradores e a parte aritmética, né? Que é onde eu somo e comparo os valores, né? Então, a única diferença aqui é que no bloco dos registradores vai ter essa entrada daquela saída D, né, que detecta algum dígito. Então, aqui, no bloco dos registradores, eu tenho esse codificador, né, que ele vai basicamente converter uma entrada aqui em binário. E eu tenho essas entradas D, o reset e o clock, que vão para os registradores. Bom, aqui nos registradores, eu tenho as saídas aqui do codificador ligadas aqui, né, que em formato de número binário nos registradores. E basicamente aqui a lógica que faz eu trocar de registrador, né, no caso eu iria trocar de display ali, não seria trocar de display, né, eu apenas trocar onde eu armazeno o dígito para que eles sejam somados depois. Essa lógica aqui, né, onde eu tenho aqui o D e quando ele está ativado, ele vai ativar esse segundo registrador, então os dígitos vão ser armazenados aqui, e quando ele estiver desativado, ele vai nesse registrador, então vai ser armazenado aqui. E é exatamente o que eu fiz também aqui no Proteus, né? Que basicamente tem aqui essa saída aqui D, ela vem para cá, e eu tenho aqui essa note onde quando esse está ligado, esse está desligado, e quando esse está ligado, esse aqui está desligado. Então é a mesma lógica, né? Só que funciona apenas no Proteus, né? Então basicamente isso aqui nos registradores. Agora partindo aqui, eu tenho essas saídas aqui que vão para a aritmética, né? Que basicamente são os dois valores que eu vou somar e comparar. Então, bom, partindo aqui para a parte aritmética, eu vou ter esses dois valores aqui de 4 bits que vão ser somados nesse somador, né, do 74283. E, dependendo do resultado, eu vou ter aqui uma lógica que vai realizar algum processo, né. Bom, esse processo, no caso, a gente pode exemplificar aqui, no caso, por exemplo, quando é aquele mesmo exemplo que eu usei, né, quando eu somo 9 mais 8, eu vou ter aqui o dígito 1001 mais 1000, e eu vou ter esse resultado aqui. Só que se a gente disponibilizar isso no display, vai ser mostrado o resultado errado, né, que seria mostrado 11, né?
porque aqui ele separa aqui no caso, né? Então, a gente vai ter que somar 6 nesse valor, que é o que vai ajustar isso, né? Aqui no caso, se a gente pega esse resultado e soma 6, a gente vai ter esse dígito aqui, que separado para aparecer em dois displays fica da forma certa, que fica o 1 e o 7. Então vai aparecer o resultado correto. Então, a lógica aqui que eu usei no caso, por exemplo, se eu somar dois valores onde a soma deles vai dar em um dígito que não vai caber em apenas um display, por exemplo, se eu somar 6 mais 6, iria dar 12, né? Não iria dar para aparecer só em um display. Então aqui, né, eu somo 6 mais 6 e esse resultado aqui, ele vai ser comparado aqui com o outro valor que eu deixei aqui. E esse outro valor que eu deixei aqui foi o 10, onde eu tenho aqui o B0 e o B2 ligado no GND e o B1 e o B3 ligado no VCC, formando o número 10. E aqui no caso eu configurei para, enquanto o valor que aparece aqui na soma for menor que 10, eu estou ativando essa porta chora aqui, que ela ativa o select, e esse select, quando ele está ativado, ele vai somar 0. Ele vai somar apenas 0 no dígito, né? Então, a gente pode ver esse 0 aqui, que seria o segundo, né? Que é o B, o B4, o B3, o B2 e o B1, tá tudo 0. E no caso, no outro dígito aqui, eu vou ter o 6, né? Que é aquela lógica ali que eu expliquei, né? Que no caso seria o 0, né? O 1, 0, né? Então, eu tenho o 0 e o 6 aqui, no multiplexador. Então, enquanto for menor, o que eu somei aqui, eu vou estar ativando apenas o 0 aqui no multiplexador. Então, eu vou ter esses próprios dígitos aqui saindo desse somador, indo para outro somador, e eu vou estar somando 0 nele. Então, ele vai direto aqui para o display como ele está, né? Só que no caso, né, como esse número ele passa ali de um display, como eu cheguei em 12, então ele vai detectar aqui que o número é maior que 10. Então ele vai desativar essa lógica aqui e vai desativar essa short. E no caso, com o select desativado, eu vou estar somando 6 aqui, por conta desse multiplexador. Então, eu vou somar aqui 12 mais 6, e aí no caso, esses dois números em binários somados, eu vou conseguir fazer com que eles apareçam no display, né? A gente pode até demonstrar aqui rapidamente, né, de uma forma um pouco mais visual, né, que a gente tem aqui o 6 já selecionado, 6, e aí eu apenas coloco o dígito de novo, mais 6, e aí eu chego no 12 aqui. E no caso aqui eu tenho aqui esse QH, né, que eu tinha falado anteriormente. Esse QH basicamente ele só vai ligar esse display. Então, quando esse display ele liga, ele vai formar aqui o dígito 1. Bom, então esse é o funcionamento aí basicamente da parte aritmética, né? Creio que eu já consegui explicar tudo aqui. Caso alguma coisa tenha ficado clara, né, pode falar comigo. E muito obrigado por assistir. Até a próxima.